Crianças, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse domingo de 31 de maio, a gente vai entrar na aula 9 da apostila. Mas antes de nós entrarmos na aula 9, no tema da aula 9, eu gostaria de pedir para vocês um favor. Eu gostaria que nós fizéssemos juntos uma reflexão. Então, eu vou colocar vocês diante de uma situação e gostaria que vocês se imaginassem nessa cena. Que cena que é? Vamos imaginar assim, um dia claro de sol, de repente vai formando aquelas nuvens pretas, aquelas nuvens escuras e forma-se uma tempestade. Imagina aqueles raios, trovões. Sabe aquele dia que está de dia e de repente escurece e fica à noite e começa a chover muito forte, uma chuva muito forte. Se a gente está dentro de casa, qual que é a nossa reação? A nossa reação é, primeira da mãe, tem roupa no varal, já sai correndo, já recolhe a roupa, né? Se a criança está brincando lá fora, a mãe já fala, vem para dentro, vem brincar dentro de casa. Se tem alguém descalço, já põe o chinelo correndo, não é verdade? Por quê? Porque criou-se uma situação de perigo, uma chuva muito forte, trovões, raios, né? Vai fechando a casa, pode ser que tenha uma situação, às vezes, de acabar a energia. A Isabela aqui em casa, quando acaba a energia, ou quando antes de acabar começa a trovejar já, se eu tô lá na cozinha, ela tá no quarto, ela já sai correndo para me encontrar. Por quê? Porque modificou a condição do ambiente. Olha, chegou uma tempestade. E se a gente estiver na rua, no meio de uma tempestade dessa? O que acontece? O que a gente faz? A gente está longe de casa e formou uma tempestade, seu carro está longe. O que você faz? Você tenta procurar um local de segurança também, se você estiver na rua, né? Um local onde você esteja abrigado, né? Para se proteger. Alguém de vocês já andou de moto enquanto chovia? Teve um dia que eu precisei ir para uma cidade próxima aqui de São Joaquim da Barra e estava chovendo. Eu saí daqui de São Joaquim, não estava chovendo. E peguei chuva no meio da estrada. Eu estava de moto. Gente, sabe quando a chuva ela bate assim na pele da gente, parece que chega até a cortar, porque dói. Né? Enquanto a gente está dentro de casa, protegido, em segurança, tudo bem. Agora, se você pegar uma chuva dessa, uma tempestade, e você estiver na rua, ou você estiver desprotegido, você vai sentir um pouquinho. É diferente quando a gente está protegido, né? Então, vocês se imaginaram nessa condição. Uma condição em que veio uma tempestade muito forte e que você precisa se resguardar. Eu brinco que aqui em casa, às vezes, quando forma alguma condição dessa de chuva, assim, que a gente vê que é uma chuva muito forte, que tem muito raio, essas coisas, aqui em casa a gente vai arrancando as coisas toda tomada, né? Tira televisão, tira geladeira, não, tudo. Cria uma situação, assim, um desespero praticamente. Então, agora a gente vai se colocar em uma outra condição. Imagine vocês, sabe aqueles dias, agora uma condição totalmente diferente dessa primeira condição. Imagine vocês num dia ensolarado, sabe aquele dia, gente, que tá muito quente, mas muito quente, aquele sol escaldante, muito calor, muito calor. E você não está na sua casa, no conforto da sua casa, na sombra, não, você está na rua.
Você tá na rua, você tá naquela condição. Sabe aquele dia, gente? A gente costuma brincar assim, que é um sol para cada um. Tem um sol para cada um, quando tá muito quente assim, né? Quando tá muito quente, aquele dia de muito calor, o que você faz? Se você tá no centro lá da cidade com a sua mãe, com seu pai, andando, passeando, você faz? Se você tem condições, você procura uma sombra, né? Um lugar que tem uma proteção contra o sol, uma loja que tenha um ar-condicionado. Vamos entrar naquela loja ali. Vai ver alguma coisa, né? Porque é uma do ar-condicionado. Tá mais fresco lá dentro. Uma sala climatizada, né? Porque tava muito quente. Então a gente precisa se proteger. Eu tava estudando, preparando a aula. E aí eu lembrei de uma situação. Tinha um desenho que eu assistia quando era criança. Era o Pica-Pau. E aí tinha uma situação em que ele estava no deserto. Então, deserto, temperaturas do deserto altíssima e ele no deserto. E aí ele olha para o horizonte e vê um oásis, né? Aquelas plantas, aquela água, um riacho no meio do deserto, né? E aí ele sai correndo e pula. E aí ele cai de cabeça na areia, porque o que ele estava vendo não era real, né? Era uma ilusão, porque ele estava no deserto. Isso chama-se miragem. Vocês já viram uma miragem? Já tiveram a oportunidade de ver uma miragem? Vocês podem me dizer assim, ai, Tialine, não, eu nunca fui no deserto, nem sei se isso existe, nem sei se isso é real. Mas, crianças, se vocês tiverem um tempinho para pesquisar, pesquisem no YouTube, tem algumas explicações sobre o que é esse fenômeno de miragem. Então tem dias que está muito quente que a gente vê assim miragem, mesmo estando na nossa cidade, mesmo não estando no deserto. Se vocês estiverem numa rodovia, ou se vocês saírem na rua da casa de vocês e olharem um pouco adiante assim na rua, vocês veem, parece que forma no asfalto em dias muito quentes. Forma-se no asfalto umas ondas, parece água, né? Mas não é, não é. Se você andando em direção a essa formação que você viu, tá lá na esquina, aquela formação. Se você andar até lá, você vai ver que não é nada. Você vai chegar lá, não tem água. Então, isso é um fenômeno da física que chama-se refração. É bem interessante, porque por que acontece isso? Eu não vou saber explicar exatamente como que funciona, mas basicamente, se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão encontrar. Talvez vocês já tenham até estudado na escola esse fenômeno. E basicamente é o quê? O ar que está sobre o asfalto, ele é um ar rarefeito, ele é um ar fino, e um ar que está o quê? Quente, muito quente. Então, na hora que os raios de sol batem no asfalto, forma-se esse fenômeno de refração, né? Como se estivesse refletindo a luz do sol e a gente vê aquela formação como se fosse de água. Nas rodovias, quando vocês se vocês estiverem viajando com os pais de vocês, vocês podem ver em dias muito quentes, vocês olham longe, distante, e vocês veem aquelas nuvens, aquelas formações que parecem água. Então isso é um fenômeno, isso é uma miragem. Então imagina num dia ensolarado, um dia muito quente, vocês procurando um abrigo, uma condição, e você fala, nossa, tem água ali adiante, e não ser a água, ser só um fenômeno da física. Então, por que eu estou introduzindo a aula dessa forma com vocês? Porque a aula de hoje, a aula número 9, ela diz assim, igreja, um local, um lugar de abrigo, né? E nós temos também Jesus como nosso lugar de abrigo, um lugar de segurança. A gente vai sempre fazer esse paralelo entre Jesus e a igreja, né? E o que eu queria dizer para vocês? Que Jesus não é uma miragem. Quando você precisar de Jesus, Jesus ele estará lá, porque ele é real, ele é vivo,
Ele é o local nosso de segurança. Ele nos abriga, ele nos protege. Imagina você numa condição em que você está necessitado, precisando de um apoio, de uma ajuda, e uma pessoa te diz assim: ó, pode ir naquela direção ali que você vai encontrar o que você precisa. E você vai, e de repente você olha e você fala assim: acho que é ali o meu local, acho que é ali a indicação que a pessoa me deu. E você chega lá e não é, e você olha de novo e não é, e você procura referência e não encontra. Então, crianças, eu queria dizer para vocês fazer essa relação. Jesus, ele é a nossa segurança. Jesus não é uma miragem. Quando você precisar dele, ele estará lá. E quando você também não precisar, ele estará lá ao seu lado, te guardando, te protegendo, tá bom? Então, Jesus é a nossa segurança, ele é o nosso refúgio seguro, forte. Agora, nós vamos ler um versículo da Bíblia, que está lá em Isaías. Gostaria muito que vocês abrissem junto comigo. Se precisarem pausar o vídeo para a gente ler junto esse versículo, que tem tudo a ver com essa introdução que a tia falou para vocês. Então, vamos ler em Isaías, capítulo 25, versículo 4. Olha que bonito essa informação e esse versículo que está na Bíblia. Pois tem sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. Então, olha o que Jesus é: abrigo na tempestade. Sabe aquela correria que a gente apronta dentro de casa quando começa a formar aquelas nuvens negras? Jesus é o nosso abrigo. Sabe o calor, né? Aquele calor desesperador que você procura uma sombra desesperado? Jesus é a sombra em meio ao calor. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desespero, de necessidade, Jesus é o nosso abrigo, ele é a nossa segurança. Para complementar um pouco mais esse assunto, a gente já está finalizando, a gente está indo no final da aula. Mas para complementar um pouco mais esse assunto, eu gostaria que vocês abrissem em Mateus. Vamos lá junto comigo, em Mateus, capítulo 11 de Mateus. Nós vamos ler 3 versículos. Gostaria muito que vocês acompanhassem comigo. Mesmo que a tradução seja diferente, crianças. Então, é o Mateus 11, capítulo de Mateus 11. Os versículos que nós vamos ler são 28, 29 e o 30. Gostaria muito que vocês abrissem aí, para a gente acompanhar juntos. Vamos lá, vamos ver o que a palavra do Senhor Jesus diz a respeito. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, olha que maravilha, olha que palavra linda, né, que Jesus está falando aqui pra gente. Primeiro, Jesus traz uma reflexão em relação a sejam meus seguidores. Crianças, aqui eu queria abrir um parênteses com vocês, para a minha vida, para a vida de vocês. Por quê? Jesus está pedindo para a gente seguir Ele, né? E hoje em dia a gente vê nas redes sociais, principalmente em relação ao Instagram, que fala-se números de seguidores, quem a gente segue, quem não segue, né? No YouTube, os canais, os inscritos, quantos views, né? Quantos acessos.
E Jesus está dizendo que lá no versículo 29, sejam meus seguidores. Crianças, quem vocês estão seguindo? Até que ponto vocês seguem essas pessoas, essas tal celebridades? E Jesus está pedindo para a gente segui-lo. Por quê? Para quê? Para aprender com ele. Jesus quer ensinar a gente. Olha o que ele diz: sejam meus seguidores e aprendam comigo. Porque ele é bondoso, porque ele é humilde. E sabe por quê? Porque ele vai fazer uma troca tão maravilhosa na nossa vida que você fala assim: meu Deus, que Deus mais maravilhoso é esse que a gente serve? Sabe o que ele faz? Ele fala assim: pega uma carroça e coloca ali todos os seus problemas, as dúvidas, os seus questionamentos. Coloca ali toda a sua dificuldade, o seu medo, a sua angústia, a insegurança. Coloca tudo ali dentro. Tudo. As frustrações. Coloca tudo ali. E traz essa carroça. Porque nos braços você não vai conseguir carregar sozinho todos esses problemas. Coloca tudo isso dentro de uma carroça. Chega perto de Jesus e fala assim: toma, Jesus. Toma, porque esse fardo eu não consigo carregar. Está muito pesado para mim. E sabe o que Jesus diz para você? Tudo bem. Vamos fazer a troca. Você me dá o teu fardo pesado e eu te dou uma carga leve. Leve. Ai, gente. Deus é muito maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. Olha o que ele faz conosco. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso refúgio. Ele diz lá no versículo 30 que eu exijo de vocês, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. Não é nada difícil. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então é isso, crianças. Jesus é o nosso local de abrigo. Ele é a nossa segurança. Ele nos dá suporte. Ele nos protege. E por que a gente faz esse paralelo com a igreja? Porque a igreja é um local de segurança. É um local em que a palavra de Deus é pregada. Vocês têm aprendido com as professoras nesse trimestre, que é onde se prega a verdade, onde se louva, onde se adora. Então é um local de segurança, que as pessoas se sentem acolhidas, que as pessoas se sentem amadas, queridas, protegidas. E a gente faz um paralelo com Jesus, que pega o meu fardo tão pesado e entrega para mim uma carga leve. Ou seja, você chega lá carregada para Jesus e você sai flutuando como se estivesse andando nas nuvens. Amém, crianças? Era essa a palavra que eu tinha que falar para vocês. Deus fala comigo também, né? Eu falo com vocês, Deus fala comigo, Deus ministra comigo. Graças a Deus, nesse final de semana a gente já começou a receber ótimas notícias, né, em relação às mudanças, né, que o governo está fazendo em relação à pandemia. Então eu acredito que logo em breve nós estaremos juntos, reunidos, trocando aquela ideia que a gente sempre gostou de trocar, né, de ouvir vocês. Nessa relação aí de tempestade, de calor, com certeza vocês iriam contar situações engraçadíssimas que acontecem na casa de vocês, né? Então, é essa palavra. A atividade, eu elaborei uma cruzadinha, vou disponibilizar no WhatsApp. Gostaria que vocês, cada aluno, procurasse na cruzadinha 2 palavras que foram faladas aqui na aula de hoje, na aula número 9, tá bom? Então, 2 palavras apenas para cada criança, certo? Deus abençoe vocês, que
Que vocês tenham um domingo abençoado, um mês de junho abençoado para vocês, para os familiares de vocês. Em nome de Jesus, o Senhor tem nos guardado, nos guardou até aqui e Ele continuará nos guardando, porque Jesus é o nosso abrigo. Jesus não é uma miragem. Jesus não é uma insegurança, uma ilusão de ótica que você vai chegar lá e não vai encontrá-lo. Não, Jesus é o nosso abrigo. Ele é fiel e Ele tem nos guardado constantemente, todos os dias. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo domingo.